Bom, aqui veremos a questão de perigos relacionados com os ovos. Então, a contaminação microbiana das cascas dos ovos que são destinados para consumo, tá? E sua posterior penetração e multiplicação por micro-organismos pode ser minimizada através de vários procedimentos, né? Então, os procedimentos recomendados e adotados para prevenir essa contaminação microbiana de ovo, né, seria coleta dos ovos nos galpões várias vezes ao dia, reduzindo dessa forma o tempo de exposição ambiental, penetração e multiplicação dos micro-organismos. Então, a coleta do ovo, ela tem que ser feita com uma frequência alta durante o dia para que o ovo não fique exposto naquelas condições, naquele ambiente contaminado, né? Tem questão da cama, questão de fezes, até porque o aviário pode ser também um atrativo para diversos tipos de pragas. Enfim, ali você tem que ter essa medida que é a coleta. Então, essa coleta, a frequência, né, ela vai interferir na qualidade do ovo. Nós temos aqui outra medida que é a sanificação da casca após a coleta, né? Sanificação, ela visa a redução significativa dos micro-organismos presentes na superfície da casca. Outra medida é o armazenamento sobre refrigeração, porque o armazenamento já é de amplo conhecimento, que a refrigeração ele vai fazer o quê? Vai dificultar a multiplicação, né, dos micro-organismos e aí acaba segurando aí a qualidade microbiológica do produto. Bom, e o beneficiamento do ovo, né? Ali está falando sobre a coleta, né? Então ele foi coletado e vai ter a transferência. Consiste em recolher os ovos produzidos pelas aves sadias diariamente, acondicionando sim em bandejas plásticas ou de papel com capacidade para 30 ovos. Então isso aqui é uma bandeja padrão específica para coleta de ovos e sua transferência. Então, ela é limitada a 30 ovos por questões óbvias, né, da questão da fragilidade ali do ovo. E o objetivo, né, é evitar o acúmulo de ovos na esteira, né, causando a trinca, e evitar o acúmulo de poeira ou qualquer outro tipo de sujeira sobre os ovos. E foi comentado no slide anterior a questão de exposição à contaminação também. Então, esse é o objetivo de fazer essa coleta. Então, no momento da coleta, o colaborador deve realizar uma pré-classificação dos ovos, separando-os em ovos de segunda linha dos ovos de primeira linha. Então, ali já há caso seja feito manualmente, ali já ocorre um processo, né, de pré-classificação aí de ovos de primeira e segunda linha. Os ovos de segunda linha, né, para a gente ter um maior entendimento, é aqueles que têm a casca fina. Isso é perceptível. O colaborador consegue fazer essa identificação. Apresentam deficiência na formação da casca. Então, é uma casca aparentemente não bem formada, então isso é visível, né? Elas são mais frágeis, evidente, né? Se é uma casca mais fina. Surge em maior escala em lotes acima de 50 semanas de idade. Então, isso é um problema mais frequente com aquelas aves que já passaram de 50 semanas de idade. O ovo de segunda linha também é aquele trincado. Ele apresenta rachaduras na estrutura da casca, porém não existe rompimento da membrana interna da casca, que é aquela membranazinha que nós já estudamos. Então o que vai fazer com esse ovo? Vai descartar? Não. Normalmente a empresa que produz ovos, né, ela tem ovos líquido também. Então isso aqui pode ser direcionado para que ele seja reaproveitado na forma de ovo líquido. Então vai para um outro processamento, uma outra linha de produção. O ovo quebrado, né? O ovo quebrado apresenta a mesma característica quanto a estrutura da casca, com rompimento da membrana interna da casca. Então, trincado é diferente de quebrado. Então, rompeu aquela membranazinha interna, aquela branca, aí o ovo já é quebrado. Tem a questão do ovo deformado, apresenta formação irregular na estrutura da casca. Sem casca, isso aqui pode acontecer também, são ovos compostos apenas por gema, clara e membrana interna. Então, não tem mesmo a presença da casca. Então, esse aqui já tem que ser pré-selecionado também. Sujos, apresentam substâncias orgânicas impregnadas em sua casca. Então, aqueles que estão excessivamente sujos, que a gente sabe que o processo de beneficiamento lá na máquina de limpeza, dependendo do nível da sujeira, não vai remover. Então, aqui já faz uma pré-seleção. O ovo manchado é aqueles que apresentam manchas que alteram a coloração normal da casca.
Os ovos são condicionados nos casulos das bandejas, colocados com a parte mais larga para a parte de cima, auxiliando na sua conservação. Então, o ovo, se a gente observar, ele tem uma parte mais larga e uma ponta mais fina. Então, essa ponta mais fina, a gente coloca ela virada para baixo para ampliar a conservação do ovo. No caso de ovos de segunda linha, a parte danificada deve ficar para cima, para questão de visualização. Bom, depois de coletado, ele vai ser destinado para a casa de ovos. É o local destinado ao recebimento de ovos. Deve ser separados daqueles destinados a produtos finais, de modo que ocorra proteção contra a contaminação cruzada. Então, isso aqui é quase que regra para todo segmento da indústria de alimentos. Produto acabado não pode cruzar com o produto que está entrando. Então, que o produto ele está entrando para ser beneficiado, para ser embalado, para ser como produto final. Então, esse aqui é um cuidado que tem que ser considerado para evitar a contaminação e preservar a qualidade. Ao chegar no setor de classificação de ovos, os ovos devem ser conferidos por um colaborador de setor de classificação de ovos e anotados em uma ficha. Então, aqui já está tendo um controle do processo através de uma inspeção. Tá? Em seguida, os ovos são retirados dos veículos cuidadosamente e armazenados separadamente entre ovos vermelhos, separado de ovos brancos, que são separados de ovos de segunda linha, que você já tem conhecimento. Então, depois eles vão para a sala de espera, esse setor onde os ovos são armazenados antes da lavagem. Tá? Não obrigatoriamente, que é a sala de espera, nem sempre mas isso aqui vai depender muito do fluxo, do volume de produção. Quando é uma granja de um porte maior, acaba implicando na necessidade da sala de espera. Então, esse é o setor onde ele vai ficar armazenado antes da lavagem e pré-classificados. Depois depois eles serão destinados para que seja realizado o processo de higienização, seleção e classificação. E aí eles já vão para uma sala de classificação. É o local onde se encontram as máquinas que lavam e classificam os ovos. Eu vou postar um vídeo de uma máquina fazendo esse processo para que amplie a percepção de vocês o que seria, de que forma que seria. Então, é uma máquina que faz esse processo, que faz esse benefício aí nesse produto que são os ovos. Tá? Então, depois vocês assistam o vídeo para complementar essa questão aí dessa etapa, que é a higienização, seleção e classificação através de um equipamento. Nessa sala ocorre a higienização, classificação e embalagem dos ovos. Os ovos devem ser retirados manual ou mecanicamente das bandejas e colocados na máquina, onde podem ser lavados com água clorada pré-aquecida na temperatura de 43 graus, mais ou menos 3 graus para cima ou para baixo. Então, isso aqui vai ocorrer dentro da máquina, tá? A máquina que vai fazer esse processo. E aqui, eles são retirados manual ou mecanicamente, isso aqui vai depender do equipamento que a empresa adquirir. Essas de grandes volumes, eu posso assegurar que elas são feitas mecanicamente. No vídeo que eu vou postar lá, vai ter uma mais robusta, ela faz esse processo aqui por meio mecânico, que é essa retirada para colocar lá no equipamento. E também já vi muitos vídeos no YouTube com essa transferência sendo feita de modo manual. A seguir, depois que passou por esse processo, os ovos são secos por ar quente ou frio, então ele foi lavado com uma água específica, temperatura específica, a água com um agente sanificante, que é o cloro aqui no caso. Então depois que ele foi lavado, ele vai ser seco, então vai estar lá, passar por ar quente ou frio. Selecionados através de ovoscopia, para a retirada de ovos de casca fina, manchados, com sangue ou com pequenas trincas. Ovo com possibilidade de ser fecundado também. Ovoscopia. Depois, no slide seguinte eu vou passar o que seria ovoscopia, porque vocês tenham noção. Finalmente, é indicado armazenamento em locais isentos de odores, sob temperatura de 8 a 15 graus, uma temperatura controlada, mais para baixo, e a umidade também em torno de 70 a 85%. Tá? Então, esse é o processo. Então, a ovoscopia depende do equipamento, da disposição, dos formatos. Aqui eu peguei uma foto na internet, onde é uma câmera, normalmente ela é escura,
Então aqui embaixo dos ovos está uma luz que é jogada contra, e no que essa luz, né, é jogada contra, aqui a figurazinha da direita já permite fazer uma visualização, né? Então aqui nessa etapa, né, que é ovoscopia, então você consegue ver a qualidade, né, fazer um julgamento aí com a qualidade dos ovos. Então aqui, se a gente pegar esse aqui que está na direita, aqui, ó, está escrito fertilizado. Por que é fertilizado? Você pode afirmar, porque através da ovoscopia você consegue ver esses raios de sangue aqui, ó. Isso aqui é sinal de que houve, né, a fecundação, ele está fertilizado. Então, no caso, esse ovo não pode ser comercializado, então tem que ser separado. Quando você joga ovoscopia, alguns ovos estarão com a massa escura, por exemplo, tá? Estou aqui na figura esquerda. Por exemplo, aqui observou um ovo com uma massa mais escura. Isso provavelmente é ovo contaminado, então ele também tem que sair nessa pré-seleção. Aqui você consegue visualizar quando os ovos, quando é o caso, né, de aparecer algum ovo trincado, tá? Aqui você consegue visualizar. Quando você pega uma câmara de ar, né? Aqui, ó, à direita, aqui, ó, a câmarazinha de ar, aqui, ó. Aqui está um pouquinho da câmara de ar. Então, quando você tem uma câmara de ar maior que normal, você identifica também, né? E aí o ovo ele é retirado. E quando a gema está mais densa também, é possível ver aqui na ovoscopia. Então, é uma etapa importante para fazer o quê? Um julgamento, para fazer uma seleção com relação a esse produto. Tá? Então, isso aqui seria a ovoscopia. Então, a segunda coloração da casca é ordenada em dois grupos. Isso aqui é muito simples. Então, é grupo 1, ovo branco, e grupo 2 é aquele ovo de cor avermelhada. Então, são dois grupos. Agora vem umas classificações que são um pouco mais específicas. Segundo a qualidade, classificada em classe A. Então, quais são aqueles classe A? Ovos que apresentem casca limpa, íntegra e sem deformação. Então, ele é classificado como A. Para também ser classificado como A, câmara de ar fixa e com, no máximo, 4 milímetros de altura. Então, existe aqui uma medida, um parâmetro quantitativo, né, da altura da câmara de ar para fazer esse julgamento. A clara tem que ser límpida, transparente, consistente e com as calasas intactas. Tá? Ó, gema translúcida, consistente, centralizada e sem desenvolvimento de germe, porque o ovo é um órgão de reprodução, ele pode ter desenvolvimento. E aí vem o B, também contendo casca limpa, íntegra, permitindo ligeira deformação e discretamente manchada. Isso aqui eu vejo mais em ovos quando tem a coloração avermelhada. Alguns têm umas manchinhas, e aí ele já é classificado como B. A câmara de ar fixa, com máximo, aí já aumenta um pouquinho. Ó. A anterior, a classe A, é 4, aqui no caso são 6 milímetros de altura. Tá? Clara, límpida, transparente, relativamente consistente e com calasas intactas. Gema consistente, ligeiramente descentralizada, aqui já permite, né, ela está um pouco descentralizada, e deformada, porém com contorno bem definido e sem desenvolvimento de germe. Então aqui eu já observei que a classe A para a classe B já tem algumas diferenças aparentes, físicas, né, no produto. Agora, ovos de classe C. Ele tem que ter a casca limpa, íntegra, admitindo-se defeitos de textura, contorno e manchada. Então, aqui, né, aqui estava discretamente manchada e aqui já tem a questão dela estar literalmente manchada. Então, aqui, ó, câmara de ar solta com um máximo de 10 milímetros de altura. Então, já permitiu uma câmara de ar bem mais ampla, né? A clara com ligeira turvação, relativamente consistente e com calasas intactas. A gema pode estar descentralizada, ela pode estar deformada, porém com contorno definido sem desenvolvimento de germe. Então, esse aqui é o classe C. Observadas as características dos grupos e classes, o ovo será classificado segundo o seu peso E. Então, aqui foi de um aspecto visual, né, uma classificação.
E agora aqui já é uma classificação mais específica em relação ao peso. Tá? Então aqui nós temos o jumbo. Então até o momento não existe legislação, né, para classificar o jumbo. Aqui pela figura ele tem que ser acima de 65 gramas. Tá? Nós temos tipo 1, que ele é conhecido como extra. Ele tem que ter um peso de no mínimo 60 gramas por unidade. Então está aqui representado na figura, 60 gramas até 65. Nós temos o tipo 2, que é conhecido como grande. Ele tem um peso mínimo de 55 gramas por unidade, que é esse daqui. Nós temos o tipo 3, que é o médio. Ele tem que ter no mínimo 50 gramas por unidade. E o tipo 4, que é classificado como pequeno. Tá? Peso mínimo de 45 gramas por unidade.